sustentável que realizamos aqui em parceria com o grupo original da Virada, que é de São Paulo. Esse evento é realizado desde 2015, salvo engano. Não é isso, Cris? E nós, então, estamos na 6ª edição da Virada, e dentro da Virada existem diversos programas, um deles é esse evento sobre reposição hídrica. Essa atividade é parte de uma parceria que temos com a Coca-Cola, que teremos a honra de ter aqui a fala do Rodrigo Brito, que é gerente da área de sustentabilidade da empresa. E nós envolvemos diversos consultores, cada um vai ter o seu lugar de fala, eu vou apresentar no decorrer da reunião. E a minha mensagem inicial é que esse é um tema muito importante, porque ele trata de um dos serviços ambientais mais relevantes para a Amazônia, que é a relação da floresta com a água. E tem muitas relações da floresta com a água, nós vamos ouvir dos nossos palestrantes sobre isso, mas um dos desafios é fazer a quantificação, a valorização econômica desse serviço ambiental e permitir, dessa forma, a compensação daqueles que têm uma pegada hídrica. Nós já temos isso muito avançado no que diz respeito ao carbono. O carbono já tem uma métrica muito bem definida, existem metodologias internacionalmente aceitas para isso, de maneira que uma empresa que emite carbono, ela pode compensar aquela mesma quantidade que foi emitida por meio de um projeto ou de reflorestamento ou de redução do desmatamento, que é o REDD, o REDD, que teve nessa última COP, que foi a Conferência da ONU em Glasgow, do qual nós participamos, o Vitor Salviati, nosso superintendente de desenvolvimento institucional, que está aqui ao meu lado, participou também, e a gente teve outros participantes da FAS, fomos num grupo de 5 pessoas, e a agenda do carbono avançou bastante. O artigo 6, que era o tema mais relevante do ponto de vista formal da COP, teve um avanço bem relevante. Agora, nós temos uma nova agenda, que é a questão hídrica, e, portanto, este projeto desenvolvido por meio dessa parceria, com a colaboração de vários consultores da universidade, etc., é algo que pode contribuir para que a gente tenha a nossa Amazônia mais valorizada em pé do que derrubada, que é um conceito que foi desenvolvido aqui no Amazonas, em 2003, quando foi dado início a todo um programa de desenvolvimento sustentável, à época pelo governo do estado no Amazonas. Então, é com essas palavras que eu dou as boas-vindas a todos, e, como eu disse, vou fazer uma moderação bem informal e já passar imediatamente a palavra para o Rodrigo Brito, gerente de sustentabilidade da Coca-Cola. Rodrigo. Bom, boa tarde, pessoal. Estão todos me ouvindo bem? Acredito que sim. Obrigado pelo convite, né, ao Virgílio e a toda a equipe aí da FAS, né, Giovana, Gabi. Temos aí uma felicidade, uma honra, uma satisfação de sermos parceiros aí desde 2009 em vários projetos, né? Então, mais aí de 10 anos, 12 anos agora, né, de uma série de iniciativas. E o que eu acho que é interessante comentar, né, hoje a gente vê esse estouro da bolha da sustentabilidade, da bolha no sentido de que o ESG trouxe muita gente e muita conversa sobre o assunto, gente interessada, investidores, stakeholders, né? Ao mesmo tempo, como qualquer onda ou como qualquer hype, moda, né? A gente ainda vai ter um tempo de separar bem o que é consistente, né? O que é legítimo, o que está arraigado em esforços, né, históricos coletivos, enfim, e o que são ações ou de prateleira, ou não é de prateleira que fala, de maquiagem, né? Ou greenwash, bluewash, quando é o caso de água. Então, eu acho que todo tema de sustentabilidade ESG, ele também é um tema de aprendizagem, né? E quando a gente fala de reposição hídrica, devolução hídrica, ou como que a gente
repõe, contribui, neutraliza. Tem várias formas de fazer isso, né? E a gente, como empresa, sempre está recebendo, avaliando projetos, e eu recentemente, né, só também para ir na linha informal e do que a gente vem conversando aqui, mas eu recentemente recebi um projeto que era de reposição hídrica e compensação de carbono através de plantação de pinos e eucalipto, né? Ou seja, zero biodiversidade, né? Ações aí que não assim, muito menos nobres do que a gente contribuir para conservar, né, ou para reflorestar mata nativa ou conservar áreas. Eu tive semana passada aí em Manaus, né, fui no mutirão aí depois eu comento, mas estive no Musa e vi uma árvore ali de 600 anos, né? Então, que alegria poder, né, contribuir para preservar, para conservar, para proteger ativos como esse. E quando a gente fala de preservação, conservação, reflorestamento, né, tem um conceito que eu acho muito legal, que é de ver todas essas áreas, florestas, biomas, biodiversidade, como fábricas de serviços ambientais, né, que eu acho que é isso, né? Tá produzindo água limpa, está mantendo, protegendo bacias, está mantendo espécies, está produzindo ar, né? Está produzindo clima, né? Então a gente vê essa quantidade de produtos, né? Se a gente for levar para essa visão utilitarista, mas toda uma riqueza ali que tem que ser preservada. E para voltar, então, eu falei da bolha, né? O tema de água, ele é o tema primeiro, né, onde a Coca-Cola fez o seu primeiro compromisso público global com data e meta, né, que vem do ano de 2007. Na época, o presidente Muhtar Kent, era um presidente egípcio da Coca-Cola, que anunciou esse plano de devolver, né, 100% da água que a gente utiliza nas fábricas do mundo inteiro. Daí que nasceu o plano cuja meta era 2020, né, de devolução, ou seja, todo o volume de água que eu capto, né, por exemplo, só no Nordeste são 3 bilhões de litros por ano. Né? Então, se eu pego o Brasil inteiro, todo o volume de litros que eu capturo para produção, como que eu posso devolver, como que eu tenho que devolver, esse é o compromisso, 100% disso através de projetos disso que o Virgílio estava comentando, de reposição hídrica, ou seja, projetos que vão conservar áreas, projetos que vão reflorestar áreas, projetos de acesso à água, né, que vão tornar uma água não utilizável ou não pura, né, em algo que é consumível, utilizável, né, que atende ao meio ambiente ou à sociedade. Então, em 2007 vem esse projeto. A gente, desde 2015, atingiu essa meta. Isso é uma meta nacional. Todo o país hoje cumpre 100% de reposição hídrica nacionalmente por ano. Só que agora a gente, de 2020 para 2030, deu um duplo clique, colocou uma lupa nessa meta, que agora não basta uma reposição hídrica nacional, agora a gente tem esse olhar também local ou regional. Se eu capto X milhões ou bilhões de litros numa bacia, numa fábrica, como que eu devolvo nessa mesma bacia, né, essa quantidade de litros através de programas, né, como esse. Então, a gente, no Brasil, né, o primeiro programa, né, foi em parceria com a FAS, né, e foi o primeiro de várias parcerias que a gente tem com a FAS, foi o programa Bolsa Floresta, onde a gente, junto com o governo do estado, com a Fundação Bradesco, participou desse financiamento, e esse é um programa que a área proporcional ao investimento da Coca-Cola é de cerca de 103 mil hectares, né, isso com toda a atuação aí da FAS, né, com a governança super legal desse programa, mas disso veio depois Água Mais Acesso, e aí já são mais de 68 comunidades entre Amazonas e Pará. Né? Agora a Igarapé Sem Resíduos, que eu tive lá com a Cris no mutirão, né, fazendo aí a coleta, e ano que vem a gente vai seguir, né, e vai dar um encaminhamento para isso. Então a gente está muito feliz de trabalhar nesse tripé: mobilização, né, conscientização, engajamento com a sociedade, né, para redução de resíduos, mas também para a preservação e o acesso à água,
No caso da Amazônia, que eu acho que é diferente quando a gente fala da Amazônia, Amazonas ou Amazônia e outros lugares, porque quando eu falo de evolução, reposição hídrica no Paraná, em Santa Catarina, é super importante, óbvio, mas a Amazônia ela tem um impacto gigante, global, né, em todo o continente pela questão climática, dos rios voadores. Então, eu acho que o que a gente espera nesse projeto aí de mais de 10 anos de caminhada, né, e de aprendizado conjunto, a gente espera é disseminar esses cálculos, essas metodologias de reposição hídrica, de devolução hídrica. Não são cálculos da Coca-Cola, né, isso foi feito com o WWF, World Resource Institute, TNC, Limnotech, né? Então tem muita academia também por trás desse estudo, e isso foi atualizado ou revalidado, né, por esse trabalho também com a FAS, que olhou outras metodologias. Então eu acho que o importante para a gente avançar para o futuro é a gente pensar qual é a qualidade dessa reposição hídrica. Ela vem junto com preservação da biodiversidade, ela vem junto com conservação e acesso, né? Como é que eu transformo essas iniciativas não num case de Coca-Cola e FAS, mas num case de coalizões de empresas, né? De empresas somando ao papel de governos e sociedade civil, né? Com uma governança estruturada, né? Que eu acho que isso é legal também do ESG, né? O G desse projeto que garante, eu acho, mais transparência, né? E mais participação, diálogo, enfim. Então, eu acho que para o ideal, talvez para os próximos 10 anos, né, aqui colocando no nosso debate, o legal seria a gente ver cada vez mais coalizões, coletivos, intersetoriais, né, fazendo esse trabalho de proteção, reposição, né, e envolvendo a sociedade, instituições, né, organizações, mas com toda a governança para garantir que isso tenha perenidade, né? E não seja algo de uma empresa, que muda a empresa, muda a pessoa, né? Que seja algo mais perene. E aí eu agradeço todos aí pela parceria de sempre. Enfim, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E desculpa se eu vou e volto às vezes nos temas, mas depois acho que a gente vai ter mais oportunidade de conversar. Obrigado. Valeu, Rodrigo. Muitíssimo obrigado a você. E foi ótimo que você cumpriu o tempo, não precisou nem tocar aqui o alarme. Muito bom. Das questões que você levantou, um brevíssimo comentário. É muito importante resgatar essa história da liderança da Coca nesse tema da reposição hídrica. A Coca foi ambiciosa, fez um trabalho que tinha uma base metodológica relevante, e esse trabalho procura aprofundar isso, para que essa compensação tenha a base mais sólida o possível, né? Isso é o nosso propósito, para que não haja uma controvérsia sobre se essa métrica está ou não consistente. Então, a ideia foi fazer isso de uma maneira bem ampla, dar publicidade a isso. Esse é um processo. Depois, a Giovana, que coordena a área de políticas públicas, vai explicar todo o processo de transparência, de engajamento da sociedade, dos diferentes atores nesse processo. E é com enorme prazer que eu passo aqui para o meu amigo Semi Ferraz, que tem um trabalho de muitos anos na Águas do Amazonas, Águas de Manaus, e agora vai nos trazer a visão de quem é o grande consumidor de água e, ao mesmo tempo, o grande fornecedor de água para Manaus. Na verdade, a Água de Manaus capta, né, água no Rio Negro e outras fontes e distribui isso para milhões de consumidores aqui de Manaus e da região metropolitana. Então, Sami, por favor. Então, boa tarde a todos e todas. Virgílio, gostaria de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um assunto tão importante. Gostaria de justificar a ausência do nosso diretor-presidente, Tiago Terada, que estava na agenda, a vinda dele, mas surgiu um compromisso agora, nesse instante, e ele acabou não vindo e me pediu para estar aqui para conversar um pouco com vocês, né? Eu acho que nós, enquanto concessionário de serviço de água e esgoto da cidade de Manaus,
nós temos um compromisso muito grande e precisamos dessa articulação. O desafio é muito grande, é muito complexo, e se a gente não juntar todos, né, com certeza a gente não avança. Nós hoje temos um serviço de água em Manaus, aproximadamente 98% de acesso à água tratada. Os indicadores nossos de esgoto ainda são baixos, em torno de 28% de coleta e tratamento, 26%, né? E temos um desafio grande, principalmente a população mais pobre, que mora nas palafitas, nos becos, nos hip-rap. Nós, como solução para a água, nós conseguimos avançar, né? Fizemos redes aéreas, redes no canto dos becos, protegemos, avançamos. Mas temos um desafio aí. Avançamos e já chegamos aproximadamente quase 150 quilômetros de rede para atender essas populações que moram em becos, hip-raps e palafitas. E com a água nós estamos conseguindo avançar. Com o esgoto, é um desafio muito maior ainda, até do ponto de vista de tecnologia, né? Como coletar o esgoto numa palafita, num hip-rap, nos becos, né? É um desafio e, com certeza, eventos como esse propiciam, e essas articulações, a gente buscar uma alternativa para solucionar esses problemas. Nós precisamos também, nós temos um problema aqui, fruto de uma gestão problemática do passado, né, de não prestar um bom serviço. Então, nós não temos dentro do sistema os grandes consumidores, a indústria, os prédios mais ricos, não são consumidores do sistema. Então, isso prejudica um pouco a questão do subsídio cruzado de tarifa, para propiciar uma tarifa que dê acesso a todos e a população de Manaus, né? Mas eu gostaria de encerrar já agradecendo essa oportunidade, que estamos aqui para a gente ouvir vocês, ouvir os técnicos, ouvir os especialistas, e com certeza buscar uma solução para esse problema que é muito importante para a Amazônia, para o Brasil e para o mundo, que é a questão hídrica, né? Muito obrigado, Sami, e saliento aqui na sua fala o desafio técnico e, ao mesmo tempo, financeiro do tratamento de esgoto das populações de baixa renda, né? A gente tem uma ação em comum lá na Redenção e a gente mantém vivo o sonho, né, de fazer o primeiro igarapé com área de ocupação de hip-rap com tratamento de esgoto, né? Então, esse é o nosso desafio para a gente sair da teoria para a prática, e esse é um pouco da pegada da FAES. A FAES, o pessoal costuma dizer que a FAES faz, a gente é voltado mesmo para fazer, e eventos como esse nos inspiram. E é uma oportunidade de um diálogo de vários segmentos da sociedade. É com um enorme prazer que eu passo a palavra para o Isaías Nascimento dos Santos. O Isaías é o representante da SEMA nesse tema de recursos hídricos, é presidente do Comitê da Bacia do Tarumã, presidente não, secretário executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Tarumã, que eu tive a oportunidade de ser o idealizador desse comitê, quando eu era secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado. O Isaías é geólogo, é mestre nesse tema, então é um enorme prazer ouvi-lo, Isaías. Todo me ouve bem? Boa tarde, já boa noite, né? Em nome da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, estendo aí um fraternal abraço a todos e tratar de uma questão da temática da água, né? Isso é importante e parabenizo essa instituição pela trazer um problema a qual o nosso Estado enfrenta há muito tempo, que é a problemática da água, né? Hoje nós tivemos uma reunião muito forte no Conselho Estadual de Recursos Hídricos sobre uma temática sobre a água, e hoje nós levamos também informações à Assembleia Legislativa sobre a temática da governança da água. E eu queria estender aqui todas as pessoas que estão nos ouvindo, que a água ela é tangencial, ela está além do alcance de uma esfera. A política estadual e a política nacional de recursos hídricos diz que para fazer a gestão ela tem que partir de 3 tripés: a gestão compartilhada, participativa e descentralizada.
E isso é tão difícil como fazer a maior gestão na maior bacia hidrográfica do mundo, né? As pessoas falam, fazer gestão em escassez é muito simples, qualquer um de nós aqui podemos pegar uma água e dizer, olha, só tem uma gota para cada um. Mas quando você traz uma pujança dos recursos hídricos, tanto em água, em volume superficial como subterrâneo, isso dá uma sensação de conforto, dá uma falsa abundância. A abundância é essa que nem toda a água que está na Amazônia é disponível para beber, para sua potabilidade. Temos questão ainda a avançar, né, que é a política estadual de recursos hídricos, Vigílio, a qual você fez muito parte desse projeto em 2001, que foi levada à Assembleia Legislativa, foi o primeiro instrumento legal e onde o Estado estabeleceu as suas metas, instruções normativas que pensava sobre a água. Em 2007, ela foi feita uma revisão e ele trouxe esses instrumentos, né? Então, dentro dessa temática, esse tema que agora nós vamos discutir sobre os programas de serviços ambientais é de fundamental importância, porque a água é um dos ferramentas de políticas públicas efetiva. É onde as pessoas que nos esperam, que estão lá no Ribeirinho, as pessoas que moram aqui na Zona Leste, o que o Estado está fazendo para a gestão de água? E eu espero muito, sou sempre entusiasmista em relação à gestão de água. Eu espero que esse projeto, esse programa saia de fato do papel, que não seja mais um programa que o Estado apresenta, mas que isso chegue lá no seu José, na Dona Maria, que ela perceba que o Estado está preocupado com essas questões de água, principalmente nas questões de saneamento. Quero estender o meu abraço fraternal a todos e estamos à disposição para esclarecimento e dúvida daquilo que é pertinente da Secretaria de Estado. Obrigado. Muito obrigado, Isaías. E acho que dessa sua fala aí sai esse senso de urgência, ao mesmo tempo a necessidade de reforçar a gestão estadual, que tem o Conselho, né, de Recursos Hídricos, vem desde essa época, quando instituímos a política estadual, e tem muitos desafios pela frente de transformar as políticas em ações concretas. E é com prazer enorme que, ampliando esse diálogo, nós vamos ouvir aqui uma outra empresa, né? Nós tivemos primeiro a Coca-Cola, depois a Águas de Manaus, agora o Poder Público, representado aqui pela SEMA, e agora uma outra visão empresarial do José Benedito, que é diretor-presidente da Unicorp Informática, que está do outro lado, né, digamos assim, do cano, né? O Zé está do lado de cá do cano de quem fornece, e o Zé Benedito está de outro, e vai trazer uma perspectiva de uma empresa de informática que é parceira da Sabesp, que é uma instituição muito próxima a muitos dos fazimentos da FAES. Então, por favor, Zé Benedito. Boa tarde a todos, né? Agradeço enormemente aí o convite para participar desse processo. Nós fomos indicados para a FAS através da Sabesp, a Unicorp, fazendo um resumo muito rápido da empresa. Nós somos uma empresa de engenharia e tecnologia da informação especializada na automação e gestão de laboratórios físico-químicos e microbiológicos de controle de qualidade da água, com base numa tese minha de doutorado, e esse é um trabalho que a gente vem executando no Brasil há mais de 25 anos. Um dos nossos clientes, né, que usa essa tecnologia é a própria EGEA, né, em Águas de Manaus. A Sabesp, nós cuidamos aqui da gestão dos laboratórios de controle de qualidade das ETAs, das ETs e da rede de distribuição no estado de São Paulo inteiro. A gente pode falar também em termos de abrangência, que nós hoje somos responsáveis por fornecer a tecnologia, a gente não opera, a gente fornece as ferramentas para 50% da população do Brasil, onde a gente obtém esse número. Todas as empresas que utilizam a nossa ferramenta são empresas públicas estaduais, empresas privadas, e a gente soma a população que eles atendem e dá 50% a 55% da população do Brasil está sendo beneficiada por essa nossa ferramenta. Qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é o fornecimento de uma ferramenta, e os nossos clientes utilizam essa ferramenta de gestão da qualidade da água nos laboratórios, nas estações de tratamento de água, nas estações de tratamento de esgoto,
e no planejamento de todo o atendimento à portaria. E qual foi, já entrando mais direto, o nosso interesse com a FAS? Obviamente, a nossa abordagem é uma abordagem filantrópica, né? Nós temos como objetivo participar e ajudar os projetos de alguma forma, e a gente ficou, né? Infelizmente não foi possível por questão de agenda e de distância também, a gente está agendando com o pessoal aí da FAS para fazer uma visita em loco de algumas comunidades, para nós entendermos como está sendo feito hoje o controle de qualidade da água naqueles pequenos reservatórios que tem, como que é feito a questão de adição, provavelmente se adiciona flúor, cloro ou não nos poços, qual a instrumentação que se está utilizando, quais são os laboratórios prestadores de serviços que fornecem os laudos de qualidade da água das comunidades, e o que a gente pode ajudar, né? O que nós podemos ajudar é fornecer, né? E aí com parceria com todos, né? Nós não sabemos exatamente como faz isso, é o nosso primeiro trabalho nesse sentido, né? Com o Instituto, fornecer a nossa ferramenta de gestão, onde pode ser instalado na sede da FAS, aqui em São Paulo, aí em Manaus, aonde for, em todos os lugares onde tiver unidades, e que esse sistema possa monitorar todos os trabalhos de controle de qualidade que são feitos nas comunidades, os laboratórios que imprimem os relatórios, possíveis equipamentos que existem em campo, possíveis controladores de qualidade da água, tipo pH-metro, turbidímetro portátil. A gente tem a intenção de chamar parceiros nossos, que são, no fundo, nossos clientes ou fornecedores de equipamentos que possam ajudar num projeto, né? Eu estou comentando aqui apenas de uma ideia, de que a gente possa fazer alguns projetos pilotos para melhorar a qualidade, eu não digo a qualidade necessariamente, porque isso não é um trabalho que nós fazemos, mas o monitoramento da qualidade através dessa tecnologia. Nós, para vocês terem uma ideia, aqui no estado de São Paulo, a Sabesp utiliza aproximadamente 400 a 600 pessoas que varrem todas as unidades da Sabesp, todas as cidades que a Sabesp opera, para obter amostras de qualidade da água na rede do consumidor, e isso utiliza uma ferramenta da Unicorp. Isso depois vai para os laboratórios, lá nós fazemos a informatização do laboratório, depois esses resultados vão para a vigilância sanitária, através de uma conexão que nós temos desenvolvido para a Visa, né? E, além disso, nós temos também as ferramentas para monitorar a qualidade da água nas estações de tratamento de água e estação de tratamento de esgoto, né? Então, são várias empresas aí, nós estamos presentes no estado de São Paulo inteiro, no estado do Paraná inteiro, no estado do Rio Grande do Sul, no DEMAI, na CAESB, em Manaus, na Compesa, nas privadas nós temos a própria EGEA, né? a Iguá, a BRK. Então, é um trabalho muito antigo que a gente faz de tecnologia da informação e a gente queria disponibilizar isso para a FAS de alguma forma, né? Provavelmente, a gente possa estar um pouco sofisticado para os problemas que provavelmente vocês têm aí, que não devem ser poucos, pela questão de dificuldades de acesso também, a questão de disponibilidade de comunicação para um tipo de ferramenta, mas eu acho que é um trabalho que, se a gente começar agora, ele vai facilitar com que direcionamentos que vocês vão fazer ao longo do tempo possa contar já com uma ferramenta que pode crescer a sua utilização junto com a própria evolução desse monitoramento de qualidade da água. Então, é isso que a gente se propõe e a gente está aqui para ouvir de vocês, se não nesse momento, no outro momento, e a gente só vai conseguir evoluir quando a gente visitar as comunidades, né? Para a gente entender realmente qual o problema dos agentes. Eu sei que tem pessoas que já receberam ideias, e tem pessoas aí da própria comunidade que poderiam fazer esse trabalho de coleta da qualidade da água, ou na comunidade, ou no reservatório, ou no poço, e pudesse montar esse banco de dados de monitoramento, além de nós fazermos a integração com os laboratórios prestadores de serviços, que provavelmente a FAS deve ter os contratos de controle de qualidade da água potável. Com licença, o tempo esgotou. Tá bom, obrigado, mas acho que eu consegui terminar.
Tá ótimo, muito obrigado, o José Benedito, e ótima notícia. Eu já vi o Rodrigo balançando a cabeça ali, o Rodrigo é parceiro também em levar soluções de água para comunidades por meio do programa Água Mais Acesso, que envolve diversas outras instituições. Então, bem-vindo a essa coalizão de fazer com que a água potável chegue no meio da floresta. A gente está com pós de telesaúde, então a gente já pode idealizar análise de água com um pequeno sensor que possa, via uma conexão de internet, enviar dados para quem possa processar, analisar esses dados com uma periodicidade. Então, ótimo, vamos botar isso em marcha. Agora eu quero ouvir um outro segmento extremamente relevante da sociedade, que é a nossa universidade, perdão, do Estado do Amazonas, a UEA, professor Carlos Sandro Albuquerque, trabalha nessa área de recursos hídricos, é gestor, né, do programa de o Profa-Água, né, que é o programa de mestrado de Ciências Ambientais e Sustentabilidade da Amazônia, da UFAM, né? E ele é geógrafo e tem especialização em engenharia ambiental e é professor adjunto da UEA também, né? E atua nessa área de recursos hídricos e turismo, e coordena um mestrado profissional em gestão e regulação de recursos hídricos. Professor, prazer tê-lo conosco. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Vigílio, em nome da Fundação, por esse convite de participar da temática, junto com meu amigo Isaías e demais envolvidos aqui no processo sobre a questão da água no Estado, né? E, como você bem falou, hoje a Universidade do Estado do Amazonas tem um programa de formação específico para a questão hídrica. Então, nós temos um mestrado em gestão e regulação de recurso hídrico, já atuando aqui no Estado há praticamente 6 anos, do qual até tenho o prazer de compartilhar essa mesa aqui com um egresso nosso, Isaías, né, mestre em recursos hídricos, né, hoje um especialista sobre a gestão hídrica no Estado. Mas falar sobre a água, Vigílio, e ouvir aqui cada uma da exposição, passando pela parceria da Coca-Cola, né, a gestão da iniciativa privada na distribuição da água potável, a parte tecnológica, a formação, a gestão. É isso que buscamos trazer para a nossa região. Quando falamos de água, nós estamos falando de uma quantidade de água que está sendo drenado 50% do território brasileiro por essa imensa bacia hidrográfica chamada Rio Amazonas. Ao mesmo tempo que esse volume de água é tão grande, nós temos um enfraquecimento no aspecto da gestão hídrica. E isso é uma preocupação muito grande. Drenamos 50% do país, maior bacia hidrográfica do planeta, maior repositório de água doce para o Oceano Atlântico, drena a maior floresta tropical do planeta, e aí parabenizo a ação da FAS pelos projetos de pagamento de serviços ambientais, hoje no aspecto do crédito de carbono, da biodiversidade. E aí vem à memória exatamente a discussão que o professor Fernissade já traz desde 98, né, quando ele falava sobre a importância dos serviços ambientais. Então, hoje, o que nós buscamos é trazer da invisibilidade para a gestão pública, para a iniciativa privada, para as ações da pequena comunidade, projetos como esse, relacionados ao pagamento dos serviços ambientais. Isso pode ser um marco na valorização, né, na valoração também, não só valorização, mas na valoração da água e a importância. Hoje nós temos quantidade, nós temos a maior área drenada, mas no aspecto da qualidade para o consumo humano, a nossa água ainda precisa de muito uso de tecnologia, de monitoramento, de qualidade, né, nesse sentido.
Então, pensar esse aspecto é que um programa voltado aos serviços ambientais hídricos, ele possa trazer dessa invisibilidade para a visibilidade da água para a gestão, para a iniciativa privada e todo, né, nesse aspecto de caracterizar o que nós precisamos para combinar nesse tripé: biodiversidade, carbono e ciclo da água. Sem isso, nós vamos ainda ter, né, um risco muito grande para a nossa sustentabilidade. Ótimo. Muito obrigado, professor Carlos Sandro. E esse panorama geral inicial é para que a gente possa colher diferentes perspectivas e, aí, com isso, entrar no assunto principal, com os seus resultados. Aqui nós vamos depois, após a apresentação dos trabalhos, colher as críticas e sugestões, observações de todos vocês sobre o que as nossas consultoras vão apresentar. Para fechar esse ciclo, eu queria convidar aqui o Luiz Castro, que é consultor, atualmente já foi um parlamentar, já foi prefeito, e vai nos brindar com uma visão desde a ótica de quem já ocupou esses cargos públicos. Luiz, por favor, a palavra é sua. Obrigado, Virgílio. Pergunto se o meu som está chegando bem aí. E passando boa tarde para toda essa importante presença aí de homens e mulheres preocupados com o tema e apresentando e discutindo um tema tão importante. Nós estamos no Amazonas, 1.500.000 quilômetros quadrados, mais de 6.000 comunidades rurais, 62 municípios, realidades diversas, e o desafio de garantir o saneamento, em especial água de qualidade para os habitantes da Amazônia, aqui se destaca no Amazonas como um desafio grandioso, até porque as especificidades dos diferentes contextos são muito grandes, muito amplas. Manaus é essa capital que não tem o seu problema resolvido por conta da falta de uma equação que garanta financeiramente o pagamento da taxa de esgoto para aqueles que não têm dinheiro para pagar sequer a conta de água, quanto mais a de esgoto, né? E o interior com essa dispersão que nós temos e sistemas muito frágeis, muito vulneráveis em cada uma das sedes, com raríssimas exceções. A municipalização não tem dado bons resultados, há uma cultura de não cobrar o pagamento das contas de água, apesar da lei de responsabilidade fiscal exigir, mas os serviços autônomos de água e esgoto eles estão, via de regra, todos deficitários, os equipamentos estão precarizados e há investimentos ocasionais, mas eles rapidamente se deterioram por falta de viabilidade e sustentabilidade econômica. Além de muitos problemas técnicos de qualidade de água, por exemplo, captação de água em cidades em que o teor de ferro é muito grande, como no Vale do Juruá, e a falta de uma clareza, de um diagnóstico claro do consumo dessa água. E as comunidades ribeirinhas, que o professor Virgílio citou tão bem, elas por si só merecem, sim, um programa similar ao Luz para Todos, Água para Todos, né? Água de qualidade, com uma concepção que precisa ser social, porque ela não haverá viabilidade econômica para manter sistemas autônomos de água em comunidades que têm 15, 50, 100 no máximo, famílias morando, são dispersas. Então, são vários níveis de desafio, são várias escalas que a gente tem. Essa discussão é muito importante, estou muito curioso para ver a apresentação, Virgílio, e é claro que a gente não vai fazer tudo de uma vez, mas o que a FAI se propõe é já começar a fazer e começar pequeno, pensando grande, né? Isso é uma característica da FAI. Começa fazendo, mostra soluções, adequa, aprende, melhora e mostra que é possível fazer com política pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Luiz, por essas observações iniciais. E eu acho que essa observação sua é muito oportuna, né, de que existe essa cultura do não pagamento pela água no interior. Então, os municípios do interior têm um desafio ainda maior, muito bem lembrado. O Luiz conhece bem essa realidade. Então, com isso, fechamos essa sessão introdutória para
que teve o objetivo só de dar essa perspectiva meio panorâmica sobre o tema das águas. Agora a gente começa a funilar um pouco. Eu vou passar para a Giovana, que é a nossa coordenadora de políticas públicas, e que vai colocar o contexto deste tema, criando um pano de fundo para a apresentação dos estudos técnicos que foram feitos pelas consultoras. Giovana. Boa tarde. Obrigada, professor. Quero começar agradecendo todas e todos por estarem aqui conosco. É um grande prazer para a área de políticas públicas poder promover esse diálogo, contando aí com atores tão importantes quanto a Coca-Cola, representantes da academia, a SEMA, Águas de Manaus. E o nosso objetivo aqui hoje é promover esse espaço para criar um mecanismo, um ecossistema de discussão, realmente onde a gente possa pensar em soluções para um problema tão grande quanto a crise climática, quanto todas essas questões que a gente está, né, esses desafios apresentados já pelos participantes. A gente está, no contexto desse projeto, tentando trazer uma proposta, né, em apoio à SEMA, uma proposta aí de minuta de decreto para regulamentar o programa de serviços, de pagamentos por serviços ambientais do Estado do Amazonas, e hoje a gente vai apresentar um pouco do avanço que nós tivemos aí, esse trabalho longínquo já que nós temos com o apoio da Coca-Cola, né, um parceiro já, uma parceria consolidada com a FAS, que vem apoiando ano a ano aí projetos inovadores de acesso à água, de garantia de água de qualidade, para que a gente consiga aí trazer uma solução coletiva, né? Porque no fim a responsabilidade ela é coletiva. Então, o grande objetivo aqui é colocar sobre a mesa essa proposta que nós temos, juntamente dialogando aí com a academia, com o setor privado, com os atores que são beneficiários também, né? A gente vai ter aí uma rodada de consulta pública para escutar, colher as contribuições da população do Estado do Amazonas, e garantir uma participação democrática nesse processo de criação de um mecanismo financeiro para o pagamento de serviços ambientais hídricos no Estado do Amazonas. E esse diálogo ele acontece num momento muito oportuno, né, pós-COP26, onde o mundo inteiro está discutindo sobre mecanismos de financiamento climático. Acho que o professor Carlos Sandro trouxe muito bem o quanto essas agendas são conectadas, é impossível a gente desassociar, né, a questão da crise climática, do carbono, dos recursos hídricos. Então, é importante que a gente consiga aqui analisar de maneira transversal, né, todos esses problemas e encontrar, de novo, acho que a mensagem que fica aqui do nosso esforço, né, e de todo esse esforço coletivo, é de criar esse ecossistema para co-criar soluções, né, soluções inovadoras para desafios tão complexos. Então, a gente vai contar agora com algumas apresentações das nossas consultoras, de um trabalho que vem sendo muito próximo, desenvolvido muito próximo à SEMA, toda a equipe técnica, contando aí com uma série de reuniões, de eventos, um trabalho longo mesmo, que vem sendo desenvolvido com a Secretaria de Meio Ambiente, e depois a gente vai abrir um espaço de escuta, realmente, para escutá-los, para colher as contribuições de todos vocês, e, ao final desse processo, o objetivo é que a gente tenha uma proposta mais robusta, né, mais democrática, mais representativa do que seria uma solução para esse problema aqui no estado do Amazonas. Então, sem mais delongas, agradeço novamente pela participação de todos e devolvo a palavra para o professor Virgílio. Obrigada, professor. Muito obrigada, Giovana, e acho que dessa fala da Giovana, ela salienta a importância de ser essa iniciativa uma contribuição para o governo do Estado por meio da SEMA. Então, a ideia é que a gente dê subsídios e, talvez, num momento apropriado, levar isso ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e as demais instâncias relevantes. É um prazer enorme passar para Marcela Miquiles, que é advogada, tem pós-graduação aqui pela UFAM, também é mestre pela UFAM e atua na UEA, esteve na OAB, participou da Secretaria de Meio Ambiente, da Comissão
permanente de meio ambiente da OAB aqui do Amazonas e tem aí uma experiência bastante relevante e atua neste projeto como consultora da área jurídica. Então, Marcela, por favor. Boa tarde a todos, todos e todes. É um prazer, é uma satisfação estar aqui com vocês, né, falando sobre esse projeto. É um projeto muito bonito, é um projeto que foi construído em conjunto com a SEMA, e eu faço então essa ponte. Pode passar, Gabriel, por favor. Na realidade, professor, eu tenho especialização pela UFAM em Direito Público, mas eu sou mestre em Direito Ambiental pela UEA, sou egressa aí da UEA, né, trabalhando, atuando firmemente aí pela construção dessa política, né, de conservação para o estado do Amazonas, e especificamente na área do direito, e que é tão relevante aqui para o estado, né? Então, só apresentando um pouquinho do projeto no qual nós estamos trabalhando. O objetivo desse projeto é a construção do consenso técnico-científico para a regulamentação do Programa de Conservação de Serviços Hídricos, que está lá, integra, né, um dos programas que integra a nossa Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, que é a Lei 4.266, de 2015, a qual eu tive a oportunidade também de integrar a Câmara Técnica Jurídica do SEMAN e trabalhei aí muito próxima na confecção do decreto do FEMUX dessa lei. E agora a gente vem, então, regulamentando esse programa especificamente para a questão hídrica. Pode passar, Gabriel. Bom, como a Giovana já comentou, o professor Virgílio comentou, eu trago aqui novamente, né, o ecossistema de parceiros desse projeto. Então, nós temos a Coca-Cola como financiadora, executora do projeto a FAZ, né, que contratou diversas consultorias e tem dado apoio para a elaboração desse projeto, e a supervisão do Estado do Amazonas, né, especificamente a Secretaria de Meio Ambiente. Também temos instituições parceiras, o de Cidadania e o Delibera. Bom, os componentes desse projeto são 4 componentes, né? O de comunicação e sensibilização, ele vem sendo executado ao longo do projeto. O arcabouço técnico sobre reposição hídrica e valoração econômica do ativo ambiental também já teve um primeiro momento. Agora nós estamos com outra consultoria fazendo essa modelagem econômica, e nós nos inserimos, digo nós, porque daqui a pouco eu vou passar a palavra aqui para outra parte do componente jurídico, que é a Rota Moura Advocacia Ambiental. E eu também me insiro aqui nessa parte da construção do arcabouço legal, realizando, então, esses estudos técnicos para a elaboração dessa minuta, desse decreto de regulamentação desse programa. Nós temos também a próxima etapa, que vai ser de participação social e engajamento, que já está em curso, mas que deve continuar aí nos próximos meses. Pois bem, gente, aproveitando, assim, esse projeto é muito especial porque falar de água no Amazonas, esse contexto, né, de, como o próprio Isaías colocou, de pungência, de exuberância, de muita água, né, de abundância de água. Mas quando a gente pensa água no Amazonas, a gente pensa qualidade, a gente pensa acesso. Então, como elaborar um programa de pagamento por serviços ambientais na Amazônia, especificamente no Amazonas? Seria um desafio, e de fato está sendo, e de fato é. Então, para que isso fosse viabilizado e de fato acontecesse de forma a ter aderência ao Estado do Amazonas, optou-se, né, o projeto, essa parte dos estudos técnicos jurídicos, por realizar diversas reuniões com os atores chaves aqui do Estado. E aí o projeto foi inicialmente já apresentado, professor, perante alguns colegiados, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Nós já conversamos, eu acho que participamos de uma ou duas reuniões lá, apresentando o projeto, que seria, né, essa ideia desse projeto. Conversamos também com o Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas, o Conselho de Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais,
e o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, essas entrevistas, né, essas apresentações do projeto, em conjunto com entrevistas com atores chaves do Estado, elas aconteceram ao longo dos meses de novembro de 2020 até fevereiro de 2021. E aí nós temos alguns registros fotográficos aqui das reuniões, né? Uma reunião que nós tivemos com a PGE e os técnicos do IPAAN, e outra na apresentação lá no Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, que nós pudemos contar na ocasião com a participação do secretário da SEMA, Eduardo Taveira. Bom, paralelamente também a essas reuniões mais específicas com esses atores chaves e apresentações de conselho, a gente vem construindo na realidade é um relacionamento, né? Um relacionamento bem ali junto à SEMA. Eu estou na SEMA fisicamente. Eu estou aqui no estado do Amazonas, eu moro aqui, eu sou de Manaus, e aí me desloco até a SEMA algumas vezes por semana, e a gente tem esse diálogo muito próximo à SEMA, e aí realizando várias reuniões virtuais, porque a gente sabe que com a pandemia realmente isso ficou inviável durante certo período, o presencial, mas nós tivemos reuniões virtuais aí junto à Assessoria de Recursos Hídricos da SEMA, o Departamento de Gestão Territorial, e também ao Departamento de Mudanças Climáticas e Unidade de Conservação. Bom, também, além disso, foram realizadas algumas reuniões técnicas de alinhamento, onde nós pudemos contar novamente com esses técnicos da SEMA, muito próximo aí com a ajuda do Isaías, né, da Assessoria de Recursos Hídricos, o DEGAT, o DEMUC, e aí várias reuniões que eu apresentei aqui em datas, só para vocês terem uma ideia de que esse é um trabalho que ele vem sendo construído ao longo do tempo, consolidado, conversado, então para que nós obtivéssemos realmente essa aderência e essa proposta tão inovadora, que ela realmente tenha muita relevância, ela já é relevante para o Estado, obviamente, mas que ela seja de fato implementada. E agora, é isso, gente, muito obrigada a todas, todos e todes. Ótimo, muito obrigado, Marcela, e você deixou todos com água na boca, porque você apresentou o processo, mas não o resultado final, né? Então a gente vai entender um pouco melhor essa parte com a apresentação da Fernanda, primeiro ou a Carolina? Ou as duas? A Fernanda e a Carolina, né, que vão apresentar aqui na sequência. O importante da apresentação da Marcela é salientar que houve um processo de engajamento, de consulta aos atores relevantes. Então, isso aqui não é uma proposta que surgiu da cabeça, né, das consultoras ou da FAS, é um processo de construção que surgiu do engajamento de diversos atores que conseguimos, né, mesmo nesse contexto de pandemia, envolver. Né? E obviamente, o que vai ser apresentado aqui é um resultado preliminar, né? Um documento que não é definitivo, é um documento que é uma contribuição para que as instâncias devidas, a partir da SEMA, né, possam aprimorar isso que está sendo feito. Então, esse é o espírito nosso. A Fernanda é advogada também com mestrado em Direito Ambiental, na USP, na Getúlio Vargas, na PUC e Vermont, nos Estados Unidos, enfim, então tem diversas qualificações acadêmicas e profissionais. E a Carolina Moro, além de ser irmã mais nova do Sérgio Moro, não é brincadeira, ela é advogada também, mestre em Direito Civil, com ênfase em Direito Ambiental pela USP, doutoranda pelo PROCAN e também com uma passagem pela OAB, na seção de São Paulo, e, portanto, também extremamente qualificada. Então, prazer passar a palavra para vocês todos. Olá, boa tarde a todos e todas. Bom, primeiro agradeço muito as palavras, né, de Virgílio, e toda a parceria aí que a gente vem construindo ao longo de todos esse tempo de construção desse projeto.
acho que uma das coisas que também tem que ser pontuadas, a gente passou, então, por esse grande processo de escuta, e esse momento também é muito importante para ser um processo de escuta com relação a esses atores que estão aqui na mesa, né? Então, a gente conseguiu passar pelos colegiados, a gente conseguiu passar pela SEMA, para todas as áreas da SEMA, a gente conseguiu passar por muitos técnicos, existiram alguns estudos técnicos também, tanto da parte econômica como da parte de monitoramento ambiental, que precederam, então, a construção dessa minuta. Essa minuta é uma minuta de regulamento, né, do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais do Estado do Amazonas. Como o professor, né, Carlos Sandro já indicou, a gente tem também o Isaías, que é um grande parceiro na nossa construção. Como eles já adiantaram, a gente tem um desafio muito grande pela frente, porque, na realidade, quando a gente está falando de pagamentos por serviços ambientais e por todas essas legislações que estão juntas, esses pagamentos por serviços ambientais, normalmente a gente trata muito do conceito de escassez hídrica e como que a gente vai fazer restauração, como que a gente vai melhorar, né, a mata ciliar, né? A gente tem muitos exemplos, são mais de 186 projetos no Brasil inteiro, né? Então, com base nisso, a gente começou a olhar para o estado do Amazonas e falou, como que a gente pode fazer um programa com esse vulto, né? Com essa proporção, de uma forma inovadora, sem ter, né? Sem olhar para todas as esferas e todos os aspectos que esse desafio nos impõe, né? Então, assim, da onde a gente sai, né? Quais são os objetivos que a gente tem aqui? Eles não são fáceis. Prevenir os eventos extremos, manutenção, melhoria e recuperação da qualidade hídrica, manutenção da quantidade hídrica, conservação de habitats e espécies aquáticas e garantir o abastecimento de água em qualidade e quantidade para todo uso direto ou indireto. Então, temos muitos objetivos e muitas metas aqui. Desculpa, vocês estão me ouvindo melhor, pode me dizer. Aqui, então, assim, com base nisso, o que a gente fez, né? Usamos os principais planos, né, do Estado do Amazonas, para que a gente pudesse ter a base para a criação dessa norma, né? Então, tem os desafios de saneamento básico que o Estado apresenta, então aqui essa área vermelha é toda a área que, de fato, a gente tem alguma questão que precisa ser endereçada com relação ao saneamento. A gente também tem a questão do desmatamento, então, no sul do Estado e na região metropolitana de Manaus, a gente tem grandes questões relacionadas ao desmatamento e que o programa de PSA hídrico pode muito bem ser estar complementando, né, as medidas dos outros serviços ambientais. E a gente também tem grandes extensões de áreas protegidas de unidades de conservação no estado do Amazonas. Então, partindo disso, a gente não podia olhar para um lugar só, né? Então, a gente tem que olhar para ter vários olhares, porque a legislação que trata de pagamentos por serviços ambientais, ela é uma legislação que trata de incentivos positivos. Então, a gente não está falando só do comando e controle, da regulação, da gestão. A gente está falando como que, de forma positiva, a gente vai conseguir incentivar todos os atores da sociedade para a gente chegar num benefício comum e numa finalidade comum, né? Que, no fim, é a conservação e a disponibilidade hídrica do Estado e do planeta. Então, para isso, sim, quais são os grandes nortes, né? Então, incentivar e pagar por ações e soluções que melhorem a qualidade e quantidade dos corpos hídricos, gerar renda para reconhecer as populações que, de fato, conservam os serviços hídricos e incentivar usos de solo compatíveis com as soluções baseadas na natureza, né? Então, é pegar todo esse corpo técnico, né, todas as formas inovadoras a gente lidar com essa questão e trazer essa legislação para, primeiro, dar segurança jurídica para todos que atuam nessa agenda, em segundo lugar, fazer esse ambiente de construção coletiva, né? Então, eu acho que e a construção da legislação, ela trouxe muito isso, né? Todos os atores são importantes nesse processo, com base, obviamente, na liderança do Estado, né? Em conjunto com a FAS, a ideia é que todos os atores se envolvam e se engajam para essa questão. Então, só para trazer um pouquinho, né, eu não sei até que ponto todo mundo conhece o que é o pagamento por serviços ambientais, só para balizar um pouquinho a discussão. Então, eles são instrumentos econômicos, né, que visam financiar e incentivar ações e práticas de uso da terra para conservação, manutenção e recuperação do meio ambiente.
garantindo garantindo e promovendo os serviços ecossistêmicos, né? Conforme o professor Virgílio já na primeira fala já nos explicou. E a ideia é conectar aqueles que se beneficiam ou têm recursos disponíveis, né, ou seja, os usuários dos recursos, né, hídricos, e também aqueles que de alguma forma se beneficiem, seja por, né, usar o recurso, mas também por integrar a sociedade com as populações e entidades que realizam as ações de conservação e melhoria. E aí a gente pode usar tanto questões monetárias, recursos monetários, como infraestrutura, como a fala do colega que nos antecedeu, né? Toda essa infraestrutura, toda essa tecnologia que já existe em vários ambientes, como que a gente pode colocar isso para rodar aqui no Estado, né? Então, só para dizer assim, a Lei de Serviços Ambientais, ela foi promulgada em 2015, e foi anteriormente, né, aqui no Estado do Amazonas, foi anteriormente à própria Lei Federal, que agora é de 2021, e ela traz vários programas, né, e vários serviços que devem ser regulamentados por meio dessa legislação. E aqui a gente, então, tem carbono, biodiversidade, que são, né, os eixos que o professor Carlos Sandro falou, e a gente agora vai lidar com serviços hídricos. Então, o programa de conservação dos serviços hídricos na legislação, ele traz todos esses desafios, né, que a gente já indicou. Então, é a manutenção da qualidade, né, no próprio conceito, né, o que são os serviços hídricos, manutenção da qualidade hídrica, regulação do fluxo da água, controle de deposição de sedimentos, conservação de habitats e espécies aquáticas, né? Então a gente tem também que lidar com a conservação das espécies aquáticas nessa legislação, e também os processos e funções ecológicas baseadas com o abastecimento, manutenção de qualidade e qualidade da água, para o uso direto e indireto. Então, isso aqui, essas 4 linhas, elas são um mundo, né? Então, com base nisso, a gente estabeleceu alguns, né, a gente, eu digo nós, porque é de fato coletivo esse processo, a gente só está escrevendo o que o Estado quis, né, e todos os participantes, de fato, o regulamento, ele traz os objetivos, a governança e os principais atores, né, acho que foi colocado pelo colega da Coca-Cola, a importância dessa governança, principalmente agora que a gente tem, né, muitos... o ESG aparecendo, né, todas essas normas que demonstram a necessidade da gente fazer uma organização nesse sentido, os princípios e salvaguardas, que são extremamente necessários e que conversam com toda a questão climática, aí os subprogramas, os projetos e os eixos de ação, a gente traz as áreas de abrangência, incluindo as áreas prioritárias. Então, no Estado, a gente teve o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que já estabeleceu quais são as áreas prioritárias para a construção desses programas piloto, né? E a gente está trazendo isso também nessa minuta de regulamentação. Quais são as fontes de recurso, as formas de repartição de benefício, o método de valoração, as etapas de implementação, aí também selos de conservação de serviços hídricos, que é para reconhecer de fato quem está financiando esse programa, o monitoramento com indicadores, né, de monitoramento, dentre outros. Então, de forma, é uma regulamentação bastante robusta. E a gente teve a oportunidade de conversar com muitas pessoas, mas, de fato, com os atores que estão aqui presentes, a gente tem hoje essa oportunidade de ouvi-los também e de incluir, né, junto com as outras propostas que estão sendo feitas nessa legislação. Então, aqui, assim, o que eu acho que o grande fator aqui dessa legislação são os eixos de ação que a gente traz, né? Então, para lidar com todos esses elementos, a gente criou 5 eixos de ação prioritários, né? Obviamente que a legislação é uma questão em construção, né? Acho que esse instrumento que a gente tem, que é o de pagamentos de serviços ambientais, ele é um pouco diferente, ele não é estático, ele vai acontecendo na medida que ele vai sendo criado. Então, a ideia é a gente propor eixos aqui para que o processo seja implementado e seja desenvolvido. Então, a gente tem uma vertente que é a produção de água, de fato que ela visa promover a conservação dos serviços hídricos, mediante conservação, recuperação e a melhoria dos serviços, e aí é muito nesse sentido de plantar as florestas, né? Recuperar áreas foliares, recarga de aquífero, que fala muito com os outros projetos de PSA que a gente tem no resto do Brasil. Aí a gente tem um programa de qualidade de água, que eu acho que o programa é o central aqui dessa discussão, né? Que de fato são essas ações de manutenção e recuperação
para que a gente consiga, com soluções baseadas na natureza, outros tipos de soluções, lidar com essa questão da gestão dos resíduos sólidos, dos serviços hídricos e de tudo que envolve a qualidade hídrica no Estado, né, e nessa gestão. E aí é importante dizer que o PSA ele não vai sozinho resolver todos os problemas do mundo, mas ele está aí para ser uma forma de que todo mundo consiga se engajar nisso, né, de uma forma bem participativa. Nós temos também o eixo dos rios voadores, que eles visam promover a conservação dos serviços da evapotranspiração do Estado, né, então você tem as unidades de conservação, são grandes extensões que a gente tem no Estado, então a ideia é a gente poder também ter formas de financiar, né, essa grande bomba de recursos hídricos, né, de água que vem da floresta. E aí, cada um deles são arranjos diferentes, né? Temos também o turismo das águas e áreas protegidas, que de fato é para valorizar a paisagem, né? Imagina o encontro das águas, essa lindeza que a gente tem no estado. E, no fim, o manejo sustentável da biodiversidade aquática, que de fato é uma relação que existe com os acordos de pesca, que no estado está sendo muito bem implementado e muito bem gerido, e é de fato para criar uma modalidade que financie e que olhe para essas comunidades que de fato utilizam, né, o manejo sustentável da biodiversidade, para que eles continuem fazendo isso e, além disso, gere renda, né? Então, o programa todo foi desenhado para ter também, conversar com a geração de renda das comunidades. Com relação à governança, não sei quanto tempo que eu tenho, mas a governança da LSA é uma governança muito interessante, né? É uma governança que garante a colaboração e a maior participação dos agentes não integrantes da administração pública no processo das políticas públicas, permitindo que eles sejam protagonistas e gestores dos processos do PSA, do programa de PSA hídrico. E cria também interface com outros colegiados. Então, na medida que o programa é implementado, a ideia é que existam participações, porque assim, não é nada é estático, né? A gente vai aprendendo com o tempo na medida que os programas vão sendo implementados. Por fim, aqui, o que a gente mostra é o quadro de governança que existe, não sei, está um pouco pequeno, não sei se vocês conseguem ver, mas são todos os atores que se relacionam com essa agenda, né? Então, a gente tem o CEMAAM, que é nosso Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é o grande órgão que vai deliberar e vai decidir, né, pelas grandes áreas de atuação. Aí depois a gente tem o órgão gestor, que é a SEMA, né? A SEMA que vai fazer com que vai organizar tudo isso. A gente tem a figura dos agentes executores também. E a gente tem a figura que são os agentes que de fato vão executar o programa. A gente tem a figura dos beneficiários, né, que são aqueles que de fato conservam, e aí eles são as comunidades, agricultores familiares, produtores, né, temos assim uma série de beneficiários, e a gente tem os financiadores, né? Sem o financiamento, sem uma ação positiva de investimento, esse programa também é muito difícil de ser realizado, né? Porque o programa, de fato, é alguém que está disponível para pagar e alguém que está disponível para realizar as ações. Isso que é o PSA, né? É assim que a gente traduz. E aqui a gente destaca o papel dos atores, né? Dos usuários pagadores e dos investidores ou financiadores, né? Então, o usuário pagador é, de fato, alguém que disponibiliza recurso porque usa o serviço, mas esse pagamento, de fato, ele é voluntário, ele está além do que a gente tem de medidas de controle, de comando e controle do Estado, né? Então, de fato, dar essa oportunidade para quem é usuário, de alguma forma, melhorar essa disponibilidade de recursos. E investidores e financiadores também, eles estão aí nesse processo para dar os recursos para que esses programas sejam implementados, né? Pode ser tanto o capital filantrópico, pode ser por meio de infraestrutura, pode ser por meio de diversas fontes, né, para que esses programas sejam implementados. E aí a gente tem as vias de ação, né? As vias de ações, elas podem ser indiretas, então pode haver o financiamento do poder público via o fundo, né, de pagamento de serviços de mudanças climáticas, ou
pelos próprios agentes executores, que são entidades habilitadas a realizar esses projetos, e pode ser também feito via direto. Então, o financiador ou quem está interessado pode simplesmente realizar um projeto, fazer ele acontecer, obviamente junto, olhando para o que diz a legislação, e fazer diretamente por si, remunerando, obviamente, os outros atores que são responsáveis pela conservação e também fazendo com que esses atores, eles se disponibilizem, né, para a gente consiga valorizar, de fato, os ativos hídricos do estado do Amazonas. Por fim, essas são as vias aí que a gente tem, né, de financiamento. Então, eu falei agora, né, o FEMUX, que é o fundo, aí tem outros fundos de fomento, tem outros modelos de incentivo de serviços ambientais, e também esse pode ser feito por pagamento direto. E também, por fim, a gente tem o selo estadual da conservação dos serviços hídricos, que é uma forma de também demonstrar, né, que quem está atuando, né, de uma forma positiva também possa ser reconhecido por esse papel que vem fazendo para, né, atuar como para estar engajado e para ser um ator mesmo de mudança e de conservação e de manutenção, né, dos serviços hídricos do Estado. E aí o decreto ele surge para dar essa segurança jurídica e para organizar algo que vem sendo construído, né, conforme vocês já disseram, alguns projetos, mas que, de fato, isso vem a acontecer com todos os atores juntos. Então, a gente agradece muito e fica à disposição para ouvir e para coletar também os anseios de todos nesse processo. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda, que falou em nome das duas, né, Fernanda e Carolina, e muito interessante os eixos que vocês colocaram, e acho que já tem uma série de perguntas chegando aqui, mas a sessão de debates começa logo após a última fala, que é da bisneta do Antônio Vivaldi, aquele músico que todos, né, apreciam bastante. Ela está aqui conosco falando diretamente de Veneza. Brincadeira. Ela é Caroline Vivaldi, ela tem um parentesco muito longínquo com o nosso velho Antônio. Ela é economista e tem também uma formação rica, especialização em gestão empresarial, mestrado em economia pela Universidade Católica de Brasília, entre outras qualificações. Então, Caroline, a palavra é sua. Obrigado, Vigílio. Boa noite a todos e todas. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Finalizando aqui essa etapa, né, do projeto, né, o último produto aqui que eu estou desenvolvendo, estamos desenvolvendo em parceria aqui a equipe toda do projeto. O programa é muito especial, como a Marcela disse, e como viabilizar esse programa, né? Quem financiaria um programa de PCA hídrico no estado do Amazonas? Então, este é o produto final, né? O objetivo seria mapear fontes de recursos de financiamento para um programa de PCA hídrico e a proposta de modelos, né, de desenhos de PCA desse programa no estado do Amazonas. Pode passar, por favor, Gabriel? Então, assim, tendo em vista esses objetivos, nós resolvemos dar um passo atrás e avaliar onde esse programa vai ser implementado, qual é o território, né? Então, assim, entendemos que conhecer o território, seus indicadores, a sua população especialmente, é uma condição fundamental para a elaboração e implementação de qualquer projeto. Saber onde estamos implementando, quais as maiores vulnerabilidades. Então, assim, nesse passo atrás que nós demos antes de realizar o mapeamento dos recursos, é um diagnóstico socioeconômico e ambiental do Estado. Então, nós estamos realizando esse diagnóstico, levantamento de diversos indicadores. Pode passar, por favor, Gabriel? Isso, pode passar mais uma, por favor. Isso, então, na realização desse estudo de viabilidade econômica, ele está prevendo a análise de indicadores de diversos temas, dentre dinâmica territorial, rede urbana, população, pobreza, vulnerabilidade social, até indicadores de saúde, educação, conservação ambiental, bacias hidrográficas, trabalho e renda, produção agropecuária, um retrato mesmo de todo o estado do Amazonas, que está segregado por mesorregiões, microrregiões e municípios. Então, esses indicadores abarcarão todos os municípios do estado, né, informando esses indicadores, para que todos tenham
o conhecimento dessas informações. Pode passar, por favor, Gabriel? Então, assim, e tendo em vista essas informações, né, conhecendo esse cenário, entendemos que o Estado sozinho ele não é capaz de implementar programas dessa magnitude sozinho, né, apesar de suas grandes responsabilidades e projetos, né, muito interessantes já implementados, né, os seus recursos são limitados e a importância do setor privado é muito grande nesse sentido, né. Hoje, vários stakeholders entendem que o seu papel hoje não é apenas trabalhar na doação ou com ações de filantropia, né? Hoje, esse apoio a ações do setor público são vistas como investimento por parte do setor privado, né? Eles conseguem escalar os seus negócios por meio desse apoio ao setor público. Nesse sentido, né, está sendo realizado um mapeamento de fontes de recursos e parceiros que possam apoiar esse programa. Pode passar, por favor? Então, estamos fazendo esse mapeamento de fontes de financiamento. Até o momento, 17 fontes foram mapeadas entre parceiros nacionais e internacionais. E esse levantamento, esse mapeamento... pode passar, por favor, Gabriel? Esse mapeamento, ele conta com diversos critérios, como perfil do financiador, localização, informações dos recursos disponíveis, critérios de elegibilidade, como submeter uma proposta para alcançar esse financiamento, esse recurso, conseguir esse recurso, informações sobre o processo de análise e aprovação do recurso. Pode passar, por favor? Então, assim, esse produto vai abarcar, né, avaliação do cenário econômico, socioeconômico e ambiental do Estado, mapeamento de fonte de recursos, né, consolidação e cruzamento desses dados para verificação, né, das regiões e populações que demandam mais por este programa, implementação desse programa, e o resultado é o estudo da viabilidade e proposta de modelo de PCA hídrico para o Estado. Só mais um, por favor. Então, nós levantamos alguns dados relevantes, inicialmente, né, de dados que impactam diretamente nos recursos hídricos, né, que são queimadas, desmatamento, emissão de gás carbônico, que muitos dos stakeholders não entendem por que esses indicadores impactam diretamente nos recursos hídricos, e nós consideramos muito importantes na nossa avaliação. E abastecimento de água, esgotamento sanitário, as perdas, né, na distribuição da água é um indicador importantíssimo. Hoje o Amazonas apresenta um índice de perdas de distribuição de água de 68%, a média nacional é 39%, então é um indicador muito importante que estamos acompanhando. As informações são com base no Sistema de Informações sobre Saneamento Básico, Sistema Nacional. Os últimos dados são de 2009, infelizmente, quem trabalha com dados e pesquisa entende que a escassez de dados hoje, nós trabalhamos, né, principalmente com as informações coletadas no Estado. O Estado tem uma proporção muito grande e muitos dados não estão disponíveis para alguns municípios, devido aos grandes desafios que o Estado enfrenta. Então, trabalhamos com os últimos dados das fontes fidedignas. Então, aqui nós levantamos dados rápidos. Pode passar, por favor, Gabriel. Alguns gráficos com os dados de queimadas, né, apresentando o Estado como o terceiro maior número de focos no ano de 2021, e aqui descrevemos alguns municípios com o maior número de focos de queimadas. Pode passar, por favor. Desmatamento também, né, que até 2020 a Amazonas estava em 4º lugar, no ano de 2021 ele está em 2º lugar no desmatamento, no país, na Amazônia Legal. Emissão de gases de efeito estufa, o Amazonas está em 4º lugar, em 2020 ele ocupou o 4º lugar da Amazônia Legal. Por favor, o próximo. O acesso à água potável, hoje, o Amazonas está em 8º lugar, contudo, não são todos os municípios que nós temos acesso a essas informações, né? Nós conseguimos mensurar apenas metade dessas informações, porque não temos disponíveis, infelizmente, por conta do desafio que o Estado oferece com relação a monitoramento de dados. A próxima, por favor. O acesso à água potável também nós fizemos uma avaliação aqui rápida dos municípios, né, que possui maior acesso e menor acesso. O próximo, por favor. Passando rápido por causa do tempo. Então, falamos sobre esgotamento sanitário, perdas, e, por último, pode passar lá para o IDH, por favor, Gabriel. E aí, sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, hoje, né, o Amazonas ocupa o 8º lugar no ranking dos estados brasileiros com maior IDH. Pode passar, por favor. Índice de Desenvolvimento Humano da região metropolitana de Manaus, que hoje está em 12º lugar, né? O último dado é de 2017, porque eles são baseados nas informações da PNAD e do último censo. O próximo, por favor. E dos municípios, né? Uma informação muito relevante, que nós entendemos que 40 municípios do estado, entre os 62, estão com IDH baixo e 7 IDH muito baixo.
isso tudo está, esses dados todos, essas informações estão todas interligadas e entendemos que são importantes na hora de elaborar esse programa. O tempo finalizou, já ultrapassei, eu agradeço o tempo. Obrigada, gente. Tá ótimo, muitíssimo obrigado. Então, agora chegou a hora da gente discutir isso. Obviamente, essa discussão não se esgota aqui. Estava conversando aqui com a Giovana e com o Vitor aqui, a importância de termos um processo que termina com a conclusão do projeto em abril, né? Então, antes de abril, nós temos que ter, primeiro, uma publicidade desses documentos, que devem ficar disponíveis no nosso site, para que a academia, todas as partes interessadas possam ler, né, estudar esse tema. E, com base nessas contribuições que a gente imagina que possam vir até o final de janeiro, a gente poderia produzir em fevereiro uma segunda versão, incorporando já esses comentários, quer dizer, dar um tempo para, entre agora, a grosso modo, um tempo de 2 meses. Em fevereiro incorporamos isso numa versão definitiva e apresentamos ao Conselho de Recursos Hídricos, que, por sua vez, fará, né, novos comentários, etc., e a própria equipe de consultores pode internalizar esses comentários, de maneira que, feita essa rodada, porque, na verdade, são talvez 2 momentos, né? O Isaías pode me corrigir nisso, mas eu sei como é que está a dinâmica do Conselho atual, mas talvez fosse interessante ter uma apresentação, quem sabe no final de fevereiro, uma coisa assim, e dar um tempo de 15 dias, e fazer uma segunda rodada, que aí os conselheiros já vão ter tido a oportunidade de ter contato com isso e fazer considerações melhor embasadas, né, a partir de uma leitura mais atenta do documento. E aí, ao final de março, a gente poderia ter, e esse calendário, acho que é isso mais ou menos, né, Giovana? Então, o que nós estamos fazendo aqui é só dando um pontapé inicial nessa discussão mais ampla, lembrando que houve uma escuta qualificada nas etapas anteriores. Passo para o Isaías para comentar isso e, na sequência, passo aqui para os nossos debatedores, né? O Sami e o Brito, né? O Rodrigo, que está lá, enfim, todos os que falaram na parte inicial. Então, Isaías, por favor. Oi. Opa, oi. Tá vendo? É muito importante que o Vigílio falou, que com bastante propriedade, que a lei da Política Estadual de Recursos Hídricos fala sobre a competência do Conselho Estadual de Recursos Hídricos nessa temática. É de fundamental importância. Inclusive, hoje nós tivemos a última reunião ordinária do Conselho e nós aprovamos a programação do ano sobre as reuniões. Mas como um assunto tão pungente, tão necessário, então a gente pode convocar uma reunião extraordinária do Conselho, até para janeiro, para apresentar essa minuta, esse produto que, ora, foi feito com bastante critério técnico. Isso é muito importante. As colegas colocaram com bastante propriedade. O próprio Conselho só teve um conhecimento que estava sendo trabalhada essa temática. Estamos aguardando um retorno desses produtos e esse Conselho tem que se manifestar para que isso possa se materializar através de uma resolução que aprova também, mais tarde, um decreto do próprio governador. Achei muito legal essa observação, viu, Vigílio? E que isso é o que os nossos conselheiros precisam ter, esse conhecimento, não tenho dúvida. Isso será um grande avanço na gestão de recursos hídricos. Mas a SEMA está à disposição como o órgão do órgão executivo do Conselho, podemos convocar uma reunião extraordinária, né? O professor Carlos Santos faz parte do Conselho, representando também, e esse assunto é de fundamental pujança para o momento que nós precisamos avançar na política. Obrigado. Está ótimo, Isaías. Então, eu queria já dar um caráter mais executivo aqui para essa última parte da nossa reunião e propor que, caso seja viável, fazer essa reunião extraordinária ainda esse ano, porque a gente poderia o documento já está pronto, e é uma reunião de apresentação, né? Não é uma reunião de deliberação. Seria só uma reunião para dar conhecimento. Um evento pode ser um evento online mesmo, e aí, não é isso? E a gente daria conhecimento a isso, de forma que os conselheiros poderiam ter esse resto
do mês de dezembro, e janeiro, e aí, quem sabe, enfim, no início de fevereiro, em função do calendário de vocês, faria já uma reunião de discussão. Então, acho que é importante a gente depois ajustar esses calendários. Professor. Virgílio, eu quero parabenizar a equipe que trabalhou na proposta, né? Da primeira que foi feita ao Conselho para essa, já houve, né, uma melhoria, né, na relação do produto, né? Isso é muito importante. Então, vamos esperar a versão final mais detalhada, né? Mas eu quero parabenizar. Mas, ao mesmo tempo, eu levanto aqui uma preocupação com relação a que foco esse programa de pagamento de serviços ambientais ele vai se dirigir em relação à água. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: a água ela é dinâmica, né? Eu não consigo, né, com exceção de barragem, pequenos, e é uma outra dinâmica, mas o rio é dinâmico, o igarapé é dinâmico. Você estabelecer um modelo de pagamento para esse recurso natural é um grande desafio. Nós tivemos uma reunião com a superintendência da ANA, que trabalha com um modelo desse, que é o produtor de água, né? E o produtor de água ele é muito focal. Ele está na zona rural para atender, né, o pequeno agricultor, o médio, mas principalmente o pequeno, que tem uma nascente d'água. Então, é o produtor. Aí eu falei para ele, olha, o nosso, pelo que eu vi na apresentação, ele vai estar direcionado às áreas de unidade de conservação, num primeiro momento. E é aí que eu vejo a grande janela de fazer um piloto para a implementação desse programa. Então, a estratégia, e aí fechando esse tripé, biodiversidade, carbono e ciclo da água, aí ele se casa. Porque, senão, nós vamos ter um grande desafio, né, no modelo a se aplicar aqui no Estado, com relação a esse pagamento desse programa. Ponto 1. O segundo, fonte de recurso. Se você olha o modelo da ANA, que é o produtor de água, o foco dele é o cofre público ou empresas estatais. Muito pouco a iniciativa privada. Eu acho que a estratégia tem que ser diferente aqui. A estratégia, pela expertise da FAES, ela tem que trazer aqui um investidor. Olhar dentro do princípio meio ambiente, aspecto social e governança, que é a ESG, que hoje está dentro da Bolsa de Valores, trazer um modelo para cá, para financiar essas ações. Então, a ação da Coca-Cola, a ação de outras grandes empresas, trazer nesse princípio de sustentabilidade a possibilidade de se aplicar na questão do aspecto conservacionista da água. Então, essa é uma relação, e lembrando que a água é dinâmica, então vai ser uma variável que é muito importante trazer nesse aspecto, né? E outros dentro desse sentido. Então, claro que a gente vai ter uma oportunidade lá no Conselho de voltar e discutir isso aqui, né? Mas eu já levanto essa preocupação. Nós fizemos um diálogo com a superintendência da ANA, que trata dos produtores, e ver qual é o modelo, né? Hoje você não tem na Amazônia nenhum PSA. Eles estavam com uma tratativa para o Rio Branco, né? E que não funcionou. Por quê? É via prefeitura. Então, o modelo é diferente. Então, aqui pode nascer um novo modelo. Então, é algo que precisamos, com certeza, abrir essa janela, e eu vejo a janela pelas unidades de conservação. Carlos Alessandro, eu achei ótima a sua colocação, que ela vai na linha do que eu tinha acabado de anotar aqui. Nós precisamos ter uma métrica clara. Eu ainda não vi isso bem definido nas apresentações que foram feitas. Porque no final do dia, o que a gente quer? É pegar um piloto e fazer isto acontecer na prática. O primeiro passo é qual é a métrica que nós vamos usar. Então, a métrica. Tem que ter uma métrica baseada em hidrologia, e eu acho que o termo é evapotranspiração, e eu acho que é uma métrica diferente do que foi usado pelo Luminotec, que ela foi utilizada prevenção de runoff, de escorrimento superficial.
A gente devia ter uma métrica, e eu acho a sua ideia de fazer um piloto ótimo. Então, talvez a gente pudesse já desencadear, já deu uma cutucada aqui na Giovana, ela disse que ele está um pouco sem fôlego o projeto, mas quem sabe o Rodrigo entra aí e dá uma garrafa de Coca-Cola para todo mundo ganhar um fôlego novo, né? E aí já pega-se um tubo, mas eu acho, Rodrigo, passo a palavra para você na sequência e depois a gente continua a nossa rodada, mas eu acho que seria muito importante pegar isso que o Carlos Alessandro falou e fazermos um piloto. Sugiro aqui o AR10 do Rio Negro. Está aqui, está perto, está fácil, dá para ir visitar, etc. E fazer essa conta. Qual que é a produção anual de água por evapotranspiração? E, a partir disso, gerar uma métrica. E tem muitos estudos, né, de hidrologia feitos na Amazônia, nós precisamos ter medidas primárias. Eu acho que a gente devia usar dados de literatura. Tem a Torre Ato, né, que é da UEA, aqui do INPA, etc., usar as métricas de evapotranspiração e, em função disso, fazer uma estimativa inicial, mesmo porque a gente não deve ficar coletando dado primário sem parar, senão as coisas não andam, né? Eu acho que é para isso que nós devemos apoiar as universidades, para que as universidades deem parâmetros. Então, talvez a gente pudesse fazer, em paralelo a essa discussão com o Conselho de Recursos Hídricos, que é uma discussão mais, digamos, do ordenamento legal, fazer uma discussão da parte técnica. E aí já deixo o convite aqui para o Carlos Alessandro conversar conosco e ver de que maneira a gente faz um piloto. Poderia ter, nesse piloto, um grupo de trabalho, né, integrado pela SEMA e outros especialistas que vocês julguem, né, apropriados, de forma que a gente poderia chegar, Giovana, em fevereiro com esse estudo pronto. Né? Vamos fazer uma meta. A gente vai ter um piloto, fala assim, olha, essa área aqui tem tanto, porque aí a gente dialoga com essa possibilidade de captação de recursos, como é o caso do que o Rodrigo tem colocado, que a gente pode ter essa segurança, né, de ter uma métrica bem clara. Rodrigo, o que lhe parece? Bom, eu anotei várias coisas aqui, eu também estou encantado, achei muito legal a variedade de áreas, de aspectos. Eu gostei muito desse tom positivo, propositivo, que torna o programa, né, as ações também atrativas, né? Eu acho que isso é muito importante. Moderno, enfim. E eu acho que, assim, como ele dá várias opções, vários eixos, também atrai diferentes atores por diferentes motivos, né? Então, se eu quero carbono, água, mas com turismo, com espécies, com biodiversidade, enfim, tem vários checks, né, que tornam fazer aí muito mais atrativo do que fazer em outro lugar, por exemplo, né? Então, eu acho que isso está muito legal e tem o aspecto, né, financeiro, legal, funcionamento. Eu acho que isso torna muito claro e isso é muito importante também para os financiadores, para as empresas, né, sejam elas de que setor e de que perfil forem. E aí eu vou falar de um outro assunto agora, e eu vou começar a falar de uma charge que eu vi esses dias, né, uma charge bem interessante, que era um pai contando uma história para o filhinho, ou era a mãe contando a história para a filhinha, não lembro, né, e aí a criança estava com o celular falando assim, peraí, pai, mãe, eu estou vendo aqui que tudo isso que você está falando não foi checado, não é verdadeiro. Né? Então, assim, a criança fazendo um fact-check da historinha que o pai e a mãe estavam contando. E por que eu trouxe essa charge? Porque não há ainda um modelo, não há ainda estruturado, né, o projeto de lei, mas isso está acontecendo. Né? A gente vê mercado financeiro, a gente já viu agora a tokenização de crédito de carbono, já vi vários projetos falando de Amazônia, de Amazonas. Eu conheço, já fui várias vezes, já visitei, né, desde 2013, enfim. E quando eu fui conversar com esses atores de mercado financeiro, né, que vendem, né, sequestro, neutralidade, conservação, eu sempre vou perguntar, peraí, mas aonde que você faz isso? Com quem? Com que atores? Né? Como é que isso é monitorado? Quando vai chegando para esse fact-check de como é que está sendo feito, com quem, que evidência, aí começa muito, não todos, mas eu vi muita gente gaguejar
E eu acho que o que vocês apresentam traz consistência, né? Traz aderência com os atores locais, né? Evita um oportunismo, e eu já vi muita fala, Amazônia, evento, né? Enfim, gente super... Mas quando você vai ver no balanço, quando você vai ver no relatório quanto investimento realmente colocou, né? Eu gostei muito que o Vigílio falou que a faz, né? Quanto que um monte de gente fala, quanto que a galera faz, né? Há uma inconsistência ou há uma incoerência. Então, eu acho que avançar num programa como está, ou claro, né, com toda a devida validação, escuto, mas com essa perspectiva de algo moderno, atrativo, né, flexível, mas que traz esse fact-check, traz essa consistência, né, o Estado e os atores mais legítimos e com a maior condição de proteger, com todos aqueles atributos que foram colocados, com geração de renda, com turismo, eu acho que colocar isso na mão dos melhores atores da melhor forma, né, com a legitimidade do Estado e da sociedade civil, né, evita de você ter, né, o falatório, o oportunismo. Então, eu queria trazer isso que eu achei muito legal, eu achei muito completo, muito complementar, e eu acho que é isso, assim, vocês, o Estado e o conjunto de atores do Estado, não o Estado só o governo, né? Todas as organizações e setores envolvidos avançarem com isso para atrair e, ao mesmo tempo, proteger ou evitar, né, o descaminhar aí do que isso pode virar. Então, e é isso que a gente está procurando aí como Coca-Cola, né? Eu estou falando, eu já vi o toque, né? Já acabou meu tempo, mas só para falar assim que esse ano a gente avançou muito em projetos e sempre a gente buscou isso, né? Em Jundiaí, com o consórcio PCJ, que está há 30 anos ali na região, né? Em Maracanaú, com a Associação Caatinga, 30 anos de histórico, de relacionamento, de conhecimento. Em Brasília, Instituto Cerrado. Então, acho que vocês darem estrutura, forma legal, assim, com os melhores atores fazer isso, gerar um melhor resultado. E eu acho que fechar não é serviço ambiental, é serviço ecossistêmico. Eu acho que para as empresas, né, para a população, isso é um seguro, né, a gente evitar males maiores, né, então é barato perto de não ter isso, né, então olhar nessa perspectiva de seguro em relação ao futuro e de legado e de satisfação, né, de poder ter tantos serviços ou benefícios sendo produzidos por esse arranjo que foi muito bem apresentado aí por vocês. Desculpa pelo tempo, mas eu achei muito legal e fiquei muito feliz aí com o resultado. Obrigado. Ótimo, Rodrigo. Como contrapartida do tempo, aqui você vai receber um pedido de apoio adicional para esse estudo de campo aqui. Então, você fique tranquilo que a indulgência poderá ser paga, sem problema, sem problema. Cada reunião com o Virgílio já saiu dessa, né? Eu acredito, eu vou pedir uma fala muito breve, mas não quero deixar de ter a oportunidade do Zé Benedito interagir conosco nisso. Eu acredito que essa métrica, quem sabe ela possa ter ferramentas de informática, enfim, o que lhe parece? Olha, é um assunto que não é do nosso dia a dia, né? Essa questão, mas nós estamos muito acostumados com indicadores de não só de qualidade da água, de produção de água e outros indicadores. Então, a gente acredita que a gente possa contribuir, sim, mas não é a nossa área de atuação, né? Mas eu acho que eu vejo nesse momento que, uma vez a gente montando ou implantando uma base de dados de monitoramento no âmbito da FAS, isso pode crescer com outros tentáculos, não necessariamente ficar reduzido a monitoramento da qualidade da água, do ponto de vista de coleta dos mananciais, do tratamento, da distribuição, mas também com outros tentáculos que possam agregar todos esses conjuntos de informações, porque aí a gente consegue expandir essa estrutura de TI para abranger indicadores e outros sistemas de informações que crescem já com esse objetivo. Então,
eu queria deixar aqui a nossa vontade de participar, a nossa vontade de entrar nesse processo e amadurecer, né? Porque como nós somos da área de TI, principalmente da área de gestão de qualidade da água no Brasil inteiro, e a gente, de tudo que vocês falaram, muitos assuntos a gente consegue colocar isso numa estrutura de dados que a gente já tem, né? O que a gente precisa é conhecer um pouco mais do cenário. Nós estamos chegando agora e estamos dispostos a entender melhor e aí dar um pouco mais de contribuição mais efetiva nos assuntos que não é a nossa área. É isso. Ótimo, muitíssimo obrigado. Contribuição já aceita e vocês, então, já fazem parte aí desse grupo de trabalho que a gente vai criar como decorrência dessa nosso evento de hoje. E para fechar aqui, do ponto de vista distante, ainda tem o Luiz Castro, e aqui o Vitor vai também falar antes do Samir, mas o Vitor presencial, então pegar o Luiz Castro aqui e dizer que nós estamos fazendo um evento semipresencial para aqueles que nos acompanham no YouTube, usando todos os cuidados aqui de prevenção de Covid, etc., álcool gel e distanciamento e tal, e vamos ter um pequeno coquetel. Então, essa é a vantagem de quem está aqui. Então, os demais ficam com água na boca, porque vai ter uma oportunidade de uma interação posterior. Luiz, uma reflexão super rápida. Bom, Virgílio, eu gostei muito, o trabalho está excelente, e eu apenas sugiro que se aprofunde o contato, as interações com os municípios do interior, né? Quando se colocou aí a questão dos IDHs, dos municípios que têm pontos críticos, não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista ambiental. Então, eu sugiro que haja um aprofundamento em relação às questões ambientais no sul do estado, que é a área de pressão de desmatamento, área de pressão do garimpo também, que é outra preocupação, o garimpo com mercúrio, né? E nos municípios com menor IDH, também verificar essa situação do abastecimento de água e do saneamento. Então, é a minha sugestão que haja um olhar mais aprofundado nessas duas direções. Era isso, parabéns aí, excelente trabalho, parabéns a todos aí pela cooperação. E um ótimo coquetel, né, Virgílio? Parabéns a vocês também, duplamente. Ótimo, muito obrigado. Sami, e depois, para fechar, o Vitor Salviati. Acho que é o microfone. Eu gostaria apenas de parabenizar pelo trabalho, eu acho que é um trabalho importante, que merece essa discussão, esse debate. Nós ainda, enquanto concessionária, não conhecemos ainda, vamos ter acesso agora, né? Com certeza vamos analisar com todos os cuidados e tendo claro que nós somos uma concessão, o município é o titular do serviço, né? Então nós temos que envolver a agência reguladora, envolver a prefeitura nesse debate também, mas com certeza gerará frutos importantes, eu acho que para a ampliação e a universalização do serviço de água e esgoto em Manaus. Eu gostaria, mais uma vez, parabenizar toda a equipe pelo trabalho. Obrigado, Sami. E eu acho que uma das coisas que a gente podia também pensar é como inovar na área de captação de água. E aí vou usar um minuto aqui do tempo. Lembra no Rio de Janeiro, quando teve um surto de uma alga, agora, uns meses atrás? Não sei se foi meses ou se foi anos. Com a pandemia fica tudo bagunçado, né? Mas ocorreu aquele fenômeno da alga, que a água ficou mal cheirosa e tudo mais. E isso foi fruto de poluição dos mananciais ali da região. Nós temos em Manaus o mesmo problema, que é a poluição do Tramaçu, que recebe tanto a influência do Igarapé do Gigante, quanto do restante da bacia do Tarumã. O Isaías preside aí o comitê, incluindo o chorume, né, do nosso aterro sanitário, etc. Então, eu acho que seria muito interessante pensarmos num programa que vinculasse a captação de água do Rio Negro, feito pelas Águas do Amazonas, com um compromisso, com um pagamento por essa água. E não é uma despesa a mais, tem que ser visto como um investimento.
Então, água, a gente poderia pensar, talvez, um segundo estudo de caso, que seria águas de Manaus, falar água do Amazonas, porque águas de Manaus, pagando por serviços de recuperação e conservação dos recursos hídricos com a supervisão do comitê. E executado por eles. Acho que tem mais eficiência do que cair isso no fundo público, que tem que licitar, que tem que ter isso, tem aquilo outro. Minha sugestão para vocês analisarem depois e debater com calma seria criar um programa de conservação da qualidade hídrica do Tarumã-Açu e as subbacias relacionadas ao Tarumã-Açu, e com essas ações custeadas por uma taxa que a Águas de Manaus pagaria. É lógico que o Samir vai quase cair duro aqui, mas a gente tem um pessoal aqui da retaguarda que segura e tal, não deixa ele cair no chão, mas que seria executado pela própria empresa. Eu acho que o engajamento da empresa é mais eficiente do que colocar isso no Tesouro. Então, poderia ser um conjunto de ações auditáveis, acompanhadas, etc. e tal. Podia ser, quem sabe, um segundo estudo de caso para isso. E lembrando que isso poderia ser uma economia de médio e longo prazo para a empresa, que teria dificuldade de captar água com um Tarumã totalmente poluído, como se tivesse aqui igual o Mindu ou tantos outros, né? Então, fica a reflexão. Vitor Salviati, nosso superintendente de inovação e desenvolvimento institucional. Obrigado, Virgílio. Boa noite a todas e a todos. Só 2 pontos que eu acho super interessantes. Primeiro, eu sou especialista em carbono e já é um tema bastante complexo. E a água é muito mais complexa, até pela dinamicidade e do ciclo que ela tem, né? Então, eu acho que dentro do trabalho técnico e o nosso projeto aí, tendo o Rodrigo como nosso grande patrocinador e incentivador, a gente tem que ter um componente de comunicação muito, muito claro para aquela pessoa, cidadão e cidadã, eles entenderem qual que é o mecanismo e por que aquilo está sendo cobrado e como é que funciona. Não só o gestor da empresa, mas principalmente nós, né, pessoas comuns, de novo, cidadãos e cidadãs. Porque a gente ainda acha que a Amazônia é o pulmão do mundo e todo mundo sabe que, na verdade, ela é uma bomba de umidade. E isso, falar de rios voadores, os ciclos, fica muito complexo. Então, tem que ser uma mensagem, assim como o carbono, muito rápida, curta, e a gente tem desenvolvido isso junto à Sabesp, né? O Virgílio mencionou de um projeto que a gente tem com eles em parceria, a gente tem buscado a melhor fórmula de como comunicar isso para todo mundo, porque isso é bom para todo mundo. E o segundo ponto é que essa contribuição que a gente tem dado ao governo do Estado, pensando na construção da política pública, envolvimento e as escutas ativas que o projeto vai trazer, ela é muito importante que a gente faça isso para todos os processos, né? Então, é o processo onde a academia, o setor que está direto envolvido, aqui nesse caso específico, a Água de Manaus, os conselhos, as populações que vão ser impactadas, afetadas, todo mundo faça, e isso é um processo que a FAS tem feito junto com a Secretaria de Estado e Meio Ambiente e, de novo, esse ecossistema institucional. Então, é super legal a gente sempre registrar isso, deixar muito claro nos processos, né, nas consultorias, nos relatórios, como é que foi feito isso. Deixa de anexo, né? Porque, obviamente, o objetivo é ver o resultado prático da consultoria, da produção científica, técnico-científica, mas o processo ele é muito rico, porque amanhã a gente passa, né? E esse processo ele continua porque isso é uma política pública, ou vai influenciar uma política pública. Obrigado. Obrigado, Vitor. Ótimos comentários. Acho que isso tem que estar, viu, Giovana, na estratégia de comunicação. Então, tem que aparecer, criar tipo um hot site dentro do nosso site, com todos esses documentos, a memória dos eventos, das reuniões que foram feitas, e links para os, enfim, para os devidos arquivos. O Isaías pediu uma última palavra aqui. Mais uma vez, levantaram uma bola aqui, eu acho muito importante, que nós estamos falando sobre um programa de serviços ambientais hídricos do Estado. Eu, como geólogo, especialista em água subterrânea, isso é fundamental que isso traga agora a conhecimento da população que nos ouve, e isso eu acho que vai ser o grande avanço na gestão. O que seria a água subterrânea é um bem do Estado, e cabe ao Estado, pela lei, pela Política Nacional de Recursos Hídricos,
pela Constituição Federal, pela própria política estadual, a cobrança pelo uso do recurso hídrico subterrâneo, né? Vocês sabem que a região metropolitana e a grande cidade de Manaus é bombardeada por água subterrânea. E os grandes exploradores de água subterrânea não pagam nenhum custo pela essa água. Isso é lei, isso tem que ser aplicado, esse plano pode visualizar isso aí. Nós temos o Polo Industrial de Manaus com mais de 650 empresas, o qual o meu mestrado eu trabalhei muito sobre essa água subterrânea, explorando a água subterrânea sem nenhum custo, nenhum retorno à sociedade. E o que a cobrança de recurso subterrâneo pode trazer? Investimento aos comitês de bacias, nas bacias onde ele explora. Agora, o professor Vigílio falou com bastante propriedade, um exemplo da bacia do Tarumã, para quem não conhece, uma bacia que está próxima da nossa região de Manaus, onde está passando um conflito, um grande conflito, desde o seu ordenamento e falta de dinheiro até para fazer o plano de manejo e o plano da bacia do Tarumã. Essa é uma fonte. Essa é uma fonte que a lei permite. E aqui eu quero fazer um encaminhamento até os nossos consultores de repensar sobre como utilizar como fonte de recurso para pagamento de serviços ambientais a água subterrânea, que é bastante explorada em todo o território estadual. Obrigado. Acho que é ótima conclusão e, de fato, esse evento cumpriu o seu propósito, né? Não era um evento pro forma, só da gente vir bater palma para as nossas brilhantes consultoras. O objetivo é exatamente avançar, desafiar vocês, né? Dar um passo a mais. Isso que o Isaías coloca da água subterrânea é relevante. A proposta do Carlos Sandro de fazer um piloto acho ótima, né? As reflexões do Vitor sobre transparência, etc. E a necessidade de um aprofundamento disso, como disse o CEMI. E, ao final, né, o engajamento de empresas como a Coca-Cola e a Unicorp que vão nos ceder Coca-Cola turbinada com software, né? Então, é Coca-Cola e o software da Unicorp. E, com isso, eu encerro aqui o evento, agradeço a todos e peço uma salva de palmas aí para a Giovanna e para toda a equipe, né? Gente, legal. A equipe que organizou o evento envolve quem mais, Giovanna? Agradece. Muito obrigada, Daniele, nossa analista de políticas públicas, cooperação internacional, a Rayandra, nossa estagiária, toda a equipe de apoio, a Cris, a Kiviane, todo mundo deu a Kate, a Gabi, o Gabriel, a Nelise, todo mundo fez uma força-tarefa para fazer com que isso acontecesse. Então, muito obrigada, pessoal, por tudo. Foi muito bacana poder escutá-los e tê-los aqui hoje. E a gente, com certeza, vai seguir esse diálogo nos próximos encaminhamentos, próximos passos, para conseguir aí ter uma versão consolidada desse programa. Muito obrigada. Uma salva de palmas para